Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Não, você não leu errado, realmente existem alguns tipos de esboço e não é porque você não usa esse esboço padrão que eu estou mostrando agora que você não sabe desenhar. Às vezes você não entendeu como ele funciona, então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas de tirar as medidas do seu desenho e deixar eles perfeitos. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo eu trouxe pra vocês tipos de esboço parte 2. Se você não assistiu a parte 1 eu vou deixar aí na descrição e você pode conferir depois. Mas é claro, se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, já chega se inscrevendo que eu garanto que vai te ajudar demais esse vídeo. E o primeiro esboço que eu trouxe aqui pra vocês é a técnica de grid, ou seja, é o esboço que a gente vai usar grades. Lembrando que a maioria deles eu já fiz vídeo só sobre cada um deles específico e eu vou deixar tudo na descrição. Mas vamos começar aqui para você entender. Como funciona esse esboço? A ideia é que em vez de você focar numa coisa geral, você foque em uma coisa menor, em parte por parte do desenho. Se ficou confuso, agora vai ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero desenhar isso aí que eu estou mostrando agora. No caso, esse coração aí. Eu coloquei um desenho bem simples só para vocês entenderem como funciona. Em vez de a gente focar em fazer todo o desenho e ele acabar ficando meio torto, ou uma parte maior ou menor, o que a gente pode fazer é dividir em partes menores, para focar nossa atenção em cada parte que vai ser menor. Então, a gente primeiro precisa fazer a grade. Lembrando que a gente vai fazer a grade na referência, ou seja, na imagem que a gente vai copiar. Existem alguns aplicativos que fazem isso na imagem que a gente quer, tanto no celular quanto no computador. O vídeo completo eu vou deixar na descrição, vocês podem conferir depois como fazer isso aqui passo a passo. Mas voltando. Depois que você tiver passado a grade na sua referência ou na imagem que você for copiar, você tem que passar essa mesma grade na sua folha original, que você vai fazer o seu desenho. E começar a adicionar a numeração de um lado e do outro lado o alfabeto. Por que a gente faz dessa forma? Aí fica tipo batalha naval para você entender melhor. Então quando eu te falar 1B, 3C, assim você vai começar a se localizar, entendeu? Juntando a marcação de cima e a marcação de baixo você consegue se localizar. E assim você vai fazendo parte por parte e fica muito mais fácil você conseguir fazer um desenho completo. Tá certo? Esse esboço muito utilizado, ele é um pouco mais demorado de fazer, porque você tem que fazer toda essa marcação. Mas também tem um vídeo mostrando pra vocês como você pode fazer tudo isso passo a passo. Uma coisa interessante desse esboço é que caso você queira fazer uma pessoa realista, né? Um retrato de alguma pessoa, você consegue usar essa técnica também. A diferença é que você tem que fazer quadradinhos menores, porque quanto menor o quadradinho, significa que você vai focar muito mais em detalhes, tá certo? E quanto maior, é uma coisa que tem um pouco menos de detalhe. Se você curtiu ou não conhecia esse esboço, deixa um like aí e já aproveita e me fala nos comentários. Você sabia que tem como usar essa técnica pra gente aumentar os desenhos? Sim, e é o que eu vou te mostrar agora. Se liga só, para você conseguir aumentar qualquer desenho seu usando a técnica de grid, a regra é bem simples. Vamos supor que você fez os quadradinhos daquela grade sua com 3 centímetros, para ficar mais fácil aqui. E dentro desses 3 centímetros você desenhou a parte de um olho do personagem, dentro do rosto dele. Se você quiser que esse personagem inteiro seja maior, por exemplo, você quer passar de uma folha A4 para uma folha A3 ou uma cartolina, uma coisa muito maior, é só você pegar e multiplicar o tamanho dos centímetros do quadradinho, né, de cada um dos lados do quadradinho, vezes o tamanho que você quer que o desenho seja maior. Por exemplo, se eu quiser deixar o desenho 3 vezes maior, eu vou fazer 3 centímetros, que foi a medida que a gente escolheu, vezes 3. Então, cada um dos lados do nosso quadrado tem que ter 9 centímetros. Dessa forma, o desenho vai ficar 3 vezes maior e todos os quadradinhos vão ter 9 centímetros. É uma coisa bem simples que você pode fazer com qualquer tipo de desenho. Agora vamos pro segundo, que esse é um... Nossa, que muita gente me pergunta, João, como eu consigo desenhar a cabeça do personagem em qualquer direção? E tá aí o esboço para você conseguir fazer esse tipo de coisa. É um método de Lumens. Como ele funciona? A ideia desse método é que você consiga entender a versão 3D da cabeça de qualquer tipo de personagem. Tanto o personagem realista, né, ou seja, uma pessoa, ou um personagem de anime. E quando você vai desenhar animes, fica muito mais fácil quando você usa isso. E como funciona essa técnica? Assim como eu falei, a ideia é você conseguir enxergar a cabeça numa versão 3D para conseguir adaptar as medidas dos personagens. E já me fala aí, já conseguiu desenhar o personagem de meio perfil? Ou qual foi o personagem que você desenhou, pelo menos num ângulo diferente? O método de Lumens funciona da seguinte forma, você vai pegar e entender que a cabeça do personagem não é um círculo, e sim uma esfera. É como se você pegasse tudo que tem no rosto de 2D e transformasse ele em 3D, usando essas medidas, como a primeira vai ser a dos olhos, a segunda do maxilar, a terceira a gente pega do queixo, e lá em cima, se a gente quiser, a gente adiciona a linha da testa do personagem. Quando a gente consegue enxergar esse conjunto, é só a gente começar a adaptar
todas essas marcações de acordo com o ângulo que tiver a cabeça dele. Ou seja, se ele estiver olhando para cima, a gente consegue inverter as linhas para cima. Se ele estiver olhando para baixo, pro lado. Então isso é bem legal porque a gente consegue adaptar qualquer tipo de personagem, desde um personagem que tem o rosto mais fino, um personagem que tem o rosto mais largo, personagem masculino, feminino, funciona para qualquer um, porque ele realmente dá o padrão de como funciona a cabeça do corpo humano numa versão 3D no seu papel. E o mais legal de tudo isso é que eu também fiz um vídeo completo de como usar essa técnica, e é por isso que eu vou estar deixando aí no card para vocês, tá certo? E agora tem um esboço que vocês me pediram muito, mas muito mesmo. E já aproveita e coloca a hashtag linhas guias, porque vocês me pediram demais, então eu vou falar um pouco mais sobre esse esboço. Que é o esboço de linhas guias. João, como ele funciona e para que ele serve? Normalmente se você quiser copiar, ele te ajuda demais, porque a ideia é realmente essa, você ter referências para você deixar o mais próximo da realidade possível. Tá, mas como que eu uso o esboço de linhas guias? Vamos supor que você quer desenhar algum personagem ou você vai copiar alguma referência. Ele serve tanto como linhas de movimentação do corpo, assim como eu estou mostrando agora, assim como aquele esboço padrão. Então, por que a gente faz essas marcações quando vai fazer o esboço, ou qualquer esboço por aí? São linhas guias, são linhas de referência. Assim como essa linha é da altura dos olhos, essa é sempre do nariz e essa é sempre do queixo, porque são essas linhas guias. Outra forma de estar utilizando o esboço de linhas guias é quando a gente vai copiar algum personagem. A gente começar a comparar partes do rosto dele, só para você entender. Vamos supor que a gente vai desenhar um personagem que o rosto dele está um pouco inclinado ou ele está numa posição um pouco diferente. O que acontece é que a gente às vezes vai desenhar alguma coisa e acaba ficando desproporcional. Uma parte fica maior, fica menor e a gente não consegue ter essa referência. Então você pode estar usando as linhas para comparar partes do corpo. Por exemplo, você vê, os olhos estão próximos da orelha dele ou estão próximos do cabelo, sabe? Assim como eu estou mostrando. Então você vai pegar uma régua. De forma prática vai ser basicamente isso. Você vai pegar uma régua, vai pegar a sua referência e vai começar a ver quais são as medidas que você tem como guia para ver o tamanho da boca, do nariz, dos olhos, do cabelo, da onde começa, onde termina algum detalhe do personagem. Isso é muito legal, porque assim você consegue se identificar no desenho. Então depois que você faz aquele esboço padrão, você começa a adaptar com as linhas guias. E assim você usa elas como referência. Se uma coisa termina onde começa a outra, você já tem aquela base. Entendeu? Isso ajuda demais para você desenhar qualquer tipo de personagem de anime. É claro, se vocês quiserem um vídeo aprofundado sobre como usar a técnica de linhas guias em qualquer desenho, comenta aí que eu posso fazer um vídeo extremamente completo sobre isso. Fechou? E vamos agora com uma das últimas técnicas. Essa que eu estou usando bastante ultimamente, que é a técnica de 2 esboços, né? Muita gente acha que o esboço é uma coisa que a gente faz com pressa ou que a gente só faz ali, coloca as linhas e acabou. Não. O esboço é para você pensar no papel, é para você treinar, é um rascunho, não tem problema errar, não tem problema ficar marcado, tá? Então a ideia desse esboço é exatamente isso. Então você vai fazer 2 esboços. É claro que o primeiro tem que ser de uma forma mais leve, senão o segundo você não vai conseguir fazer. Tem 2 formas de fazer ele, você pode usar tanto o mesmo lápis como lápis diferentes. Eu vou focar no mais simples para ficar mais fácil todo mundo entender. Para você que tenta desenhar algum personagem, ele sempre fica pequeno, esse tipo de esboço vai te ajudar demais. Então nele você já consegue fazer a primeira parte, né? De uma forma geral, ver o tamanho que vai ocupar em toda a folha. Você começa a planejar, você não coloca muito detalhe na primeira etapa. A primeira etapa é só para você ver o tamanho da folha, o tamanho dos membros do corpo do personagem, a posição que ele vai estar. É começar a pensar mais. Os detalhes você coloca na segunda vez que você for fazer. Então ele é bem solto, o primeiro é bem solto, bem riscado. Lembrando de fazer tudo de uma forma bem leve, né? Assim vai ficar cada vez mais fácil. E aí você pode pegar o limpa-tipos ou a sua borracha e tá passando por cima para tirar esse excesso. Depois que você faz isso, você vem com essa segunda camada de esboço, que é a camada do detalhamento. Então você vai começar a realmente retocar as partes do personagem. O que pode, o que não pode, como que vai ser os olhos, se a boca dele vai estar aberta ou fechada, a posição. Então você começa a detalhar, por exemplo, os dedos das mãos, os pés, esse tipo de coisa. Para só depois você conseguir fazer a arte final. Esse é o esboço que te dá muita liberdade, porque no primeiro você pode errar bastante. E no segundo, se você errar também não tem problema, porque ainda assim faz parte do esboço. Então ele é muito legal e vai te ajudar bastante a conseguir melhorar até as posições ou a criação de qualquer tipo de página quando você for desenhar. Tá certo? Esses foram alguns dos esboços que existem. Talvez tenha mais, né? Vou deixar aí essa incógnita na sua cabeça, mas se vocês quiserem mais vídeo mostrando técnicas diferentes de desenho, me fala aqui nos comentários e deixa bastante like nesse vídeo, que se tiver muito like, eu posso trazer a parte 3 desse vídeo. Agora estão aparecendo para você 2 vídeos.
Um eu tô te recomendando e o outro é uma playlist só de esboço, né? Assim você já pode acompanhar muita coisa que eu já postei no canal. Clica em um deles, eu garanto que eles vão te ajudar. Tamo junto e até o próximo.